Olá, estamos abrindo o nosso ponto de vista, programa sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, você sabe, às 1h30 da tarde, horário tradicional da discussão política, do debate dos temas, dos assuntos importantes, não é? Aqui para a cidade, para a nossa região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, segurança pública e o transporte público, né? Sofrendo um perrengue danado nesta segunda-feira, depois que a Justiça definiu pela interdição da ponte, famosa Ponte dos Barreiros, ligando a área continental à cidade de São Vicente, né? Evidentemente, todo o entorno de São Vicente, né? Do contexto vicentino ali envolvido, mas a gente sabe que tem situações muito curiosas aqui na região, né? E você agora, para chegar a São Vicente ou para sair da área continental e acessar outras localidades, mesmo em São Vicente, ou sai por Praia Grande, ou vem por Santos, passa Cubatão, enfim, gerou uma confusão danada, o trânsito absolutamente caótico, né? E para quem é crítico, né, por natureza, que, claro, o prefeito, tudo que acontece no município, o pessoal resolve atacar o prefeito tem que ter umas costas, né, do tamanho da cidade, né? O prefeito de São Vicente já vinha batendo nessa tese há 1 ano e meio aproximadamente, desde o governo Márcio França, no estado de São Paulo, né, como governador do estado de São Paulo. E o Márcio, então, criou lá uma série de convênios, um desses convênios aí envolvia verbas para uma série de obras em São Vicente, inclusive a ponte, né, a Ponte dos Barreiros. Em janeiro, você se lembra, João Dória cortou, né, todos esses convênios assinados pelo ex-governador Márcio França, uma retaliação, né, ao Márcio, claro, evidentemente, uma retaliação política, das mais lamentáveis, né? Porque quem paga é a cidade, quem paga é o município, quem paga por esse afastamento aí do governo do estado em relação à Ponte dos Barreiros, lamentavelmente, é o vicentino e também o santista, não é? O cubatense, o praia-grandense, enfim, que agora estão envolvidos aí num trânsito monstruoso para poder se deslocar aí para os seus respectivos destinos, né? Seja para trabalhar, para estudar, enfim, seja lá o que for, né? Então, nunca havia acontecido isso na história do governo do estado de São Paulo, um governador cortar os convênios assinados, né? Sancionados pelo governador anterior. Olha que tivemos uma série de sucessões aqui no governo do estado nos últimos 100 anos, aí, de gente de um lado, gente de outro, ideologicamente pensamentos diferentes, enfim, nunca havia acontecido isso. Agora está aí o drama, né? São Vicente, evidentemente, como a grande maioria das cidades brasileiras, 90% dos municípios brasileiros, não tem dinheiro para bancar a cidade, não tem grana para isso. E vamos aguardar, né? O vice-governador Rodrigo Garcia esteve aqui na inauguração do viaduto à entrada de Santos, uma das pernas aí da nova entrada de Santos, inaugurada no sábado, e garantiu que o governador João Dória mandou resolver o problema da Ponte dos Barreiros. O que significa isso? Só Deus sabe. Lembrando também que de segunda a sexta, não é, ao vivo, a gente está às 1h30 da tarde, você sabe, a reprise acontece sempre aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. Ponto de vista, o prazer recebe o empresário Alexandre Cunha, não é, figura extremamente conhecida, ligada à política de Cubatão, ex-vice-prefeito da cidade, ex-vereador de Praia Grande, né, que eu estou confundindo aqui as cidades todas, né, em pânico com o trânsito que está multiplicado por não sei quanto, né, por causa da Ponte dos Barreiros. Alexandre Cunha, empresário, ex-vice-prefeito de Praia Grande, vereador também da cidade, está com a gente nesta edição. Prazer recebê-lo, Cunha, tudo bem? Boa tarde, Edgar, é um prazer estar aqui participando do seu programa e realmente participar de um programa que conversa sobre a nossa região é sempre bastante importante. Nós que já estamos na vida pública já há algum tempo, desde 93, e existem muito poucas discussões que envolvam todas as cidades da região. E você vê que você na abertura já coloca uma questão, um problema que está localizado numa cidade vizinha, mas causa aí um transtorno tão grande para todas as cidades do seu entorno, né? Então, é bastante importante programas como esse para que a gente possa discutir a nossa região realmente como uma região metropolitana. Beleza, o Cunha que vai participar com a gente nessa edição, né? E, claro, vai falar bastante sobre a região, sobre a construção civil, a área que ele atua, né? E sobre o desenvolvimento da região e de Praia Grande, mais especificamente também, né? Rafael Vita, advogado, né? Um especialista
nas redes sociais, também conosco, sempre antenado com a cidade, com o país. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Edgar? Boa tarde a você, ao sempre vereador Cunha, meu amigo Marcão, os telespectadores da Santa Cecília TV, é sempre um prazer estar aqui com você. E, como sempre, as coisas fervilhando na nossa região, né, Edgar? É um absurdo isso que está acontecendo aí com a Ponte dos Barreiros. Destacar aí, tanto da sua colocação, que vem dizendo aí que o prefeito de São Vicente alerta aí há 1 ano e meio, quanto a questão do corte de verbas promovido pelo governador João Dória, que sequer sabe, talvez, onde fique São Vicente, muito menos a Ponte dos Barreiros, e também a questão destacada pelo Cunha da regionalização. Mais um problema que está localizado em uma cidade, mas que afeta a região metropolitana como um todo. Então, nós que sempre defendemos aqui a mudança política da desfederalização do Estado, enfim, esse é mais uma questão que a gente precisa sempre estar debatendo, estar em alerta, que hoje todo o ônus recai sobre as cidades, mas as cidades não têm dinheiro para promover as mudanças que são necessárias. O dinheiro está concentrado em Brasília e nos estados e, no fim, sobra para quem vive nas cidades, como a gente sempre diz aqui, né, Edgar? É verdade. Essa revisão do Pacto Federativo é mais do que necessária, né? O ministro Paulo Guedes falou isso várias vezes. Aí, quando enviou um projeto, uma PEC na Câmara envolvendo essa possibilidade, ele não fala em orçamento, nem em tributos, né? Em mexer com o orçamento, com os tributos, nada disso, né? Fala em repactuar os royalties. Marcos Santana sempre na ponta aí com a gente, atento às redes sociais, às transmissões nossas aqui do Ponto de Vista, não é? E a sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Butrão, você lembrou muito bem que o vice-governador disse que o governador vai resolver a situação, mas só faltou dizer quando e como, né? E quando começariam essas obras. De todo modo, o prejuízo aos moradores é irreparável, porque é uma viagem que já era muito longa, que era muito demorada, sair da área continental e ir para Santos, muitas das pessoas iam para Cubatão e São Vicente passando pela ponte ali. Agora tem que mudar o seu trajeto ali, passando por Praia Grande ou Cubatão. Fica uma viagem realmente insuportável. O prejuízo para essas pessoas é irreparável. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que vai acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre uma boa noite para você que está conferindo a gente na reprise, não é? O programa ao vivo acaba às 14h30, a reprise começa às 8 da noite. Até esse período aí tem grandes possibilidades de coisas incríveis acontecerem ou deixarem de acontecer na nossa conturbada República Brasileira, né? Agora o Donald Trump anunciou via Twitter que vai aumentar as tarifas de importação do alumínio e do aço brasileiro. Ora, mas o 02, né? Não, o 03, né? O 03 não era amigo da família, não fritava hambúrguer lá nos Estados Unidos. Deus me livre, onde é que nós vamos parar desse jeito, hein? As amizades aí feitas pela família Bolsonaro realmente não são das mais sinceras, né? Lamentavelmente, né? Mas continuando o nosso assunto, para depois a gente fugir lá para os temas mais distantes, mas que afetam diretamente a nossa economia, né? É lamentável, né, o Cunha, porque a gente cada vez mais sofre, né, essas dificuldades, esses problemas. Aí o governador deveria ter vindo aqui no sábado para a inauguração desse viaduto importante, feito assim, ó, um sacrifício terrível, né, por parte da Prefeitura de Santos, com a ajuda importante do governo do Estado e com a ajuda zero da União, né? Afinal de contas, o Porto de Santos causa aí um transtorno, né, um trânsito danado aqui para a cidade, que se estende também por São Vicente, às vezes atrapalha também o fluxo para Cubatão, e nada da Codesp ou da União botar o dinheirinho lá, botar uma moedinha para ajudar essa obra aí da entrada da cidade. Foi inaugurado esse primeiro viaduto, e para quem talvez não tenha passado ainda, não esteja ligado nisso, aquele famoso semáforo, não é? Na chegada a Santos pela Anchieta,
com a ligação ali com a Nossa Senhora de Fátima, né, em direção à Zona Noroeste, você não vai precisar mais enfrentá-lo, né? Porque tinha aquela coisa, Alexandre Cunha, as pessoas chegavam em um determinado horário, 1h30 da manhã, 1h da manhã, aquela coisa, um breu danado, uma escuridão danada, e o medo terrível de ter que parar naquele semáforo. Às vezes tinha uma viatura da PM do outro lado, você ficava um pouco mais tranquilo. Muitas vezes não tinha, né, a viatura da PM do outro lado. E além de tudo, tem essa coisa, ficava a distância, né, de quem chegava ali chegava a Santos pela Anchieta. Isso agora está superado, você vem pelo viaduto, já cai direto aqui na avenida, entrada da cidade, e só vai pegar um semáforo, enfim, mais na frente, lá em frente ao Sabuó, né, ao cemitério do Sabuó. Mas essa questão da ponte, né, o prefeito Pedro Gouveia comparece aqui, né, quase que mensalmente ao programa, participa conosco, fala aí dos problemas, das dificuldades. O Santana é testemunha, né? 1 ano e meio, 2 anos que ele bate em cima desse tema, que tem um problema na Ponte dos Barreiros, é preciso reavaliar a ponte, é preciso fazer algumas obras ali para que não haja aí nenhum problema futuro, enfim, não é? Mas o que a gente está vendo esses problemas estão se multiplicando, né? Problemas de infraestrutura, né, dos municípios, de grandes municípios, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, pelo Brasil inteiro. E parece que é essa questão financeira que as prefeituras estão com muita dificuldade, né? Edgar, você veja que aqui na Baixada mesmo, as grandes obras que saíram nos últimos tempos, todas elas na Praia Grande, a Via Expressa Sul, que uma importante obra que acabou ligando aí ali o início do Canto do Forte até a Vila Mirim, uma obra totalmente feita com recursos municipais, Santos tendo que arcar com essa obra da entrada da cidade, que ali é muito impactada pela questão portuária, e a gente não vê ação nem do governo estadual, nem do governo federal, para que realmente possa resolver os problemas da nossa região. E agora a questão da Ponte dos Barreiros, que já está impactando também lá na nossa cidade, na Praia Grande, porque o trânsito chegou lá já. As pessoas que optam por vir por Praia Grande, quando chega ali no final da Via Expressa Sul, quando pega o trânsito também de quem está chegando pela Avenida Costa e Silva e da Avenida Malé, você junta todo esse trânsito ali na frente quase que um pouco antes do shopping ali, vira um funil ali que realmente fica bastante complicado. Então, por mais que a cidade tenha a Via Expressa Sul, tenha as marginais, o trânsito acaba também ficando impactado ali. E os governos estadual e federal realmente parecem não dar a mínima para essas dificuldades que os municípios encontram. E é o que você falou, a reclamação vem para o prefeito, né? Prefeito, para os vereadores, são quem estão ali caminhando pela cidade. O vereador é o primeiro que ouve, né? E o prefeito é o primeiro a ser xingado. Infelizmente é assim que funciona, né? E não são só nessas questões de infraestrutura, se a gente for analisar as questões da saúde na nossa região, bastante problemas por conta da falta de investimentos por parte do Estado, por parte da pouca transferência de recursos, principalmente para média e alta complexidade, seja na questão da segurança. Eu vejo hoje Praia Grande tendo que fazer, às vezes, da Polícia Militar, onde 60% das nossas ocorrências são feitas pela Guarda Municipal. Se não fosse o investimento que lá foi feito, a situação ainda seria pior, que não é boa, que infelizmente foi anunciado há uns 2 meses atrás. Praia Grande ainda se apresenta, ainda que com os números decrescentes, mas ainda se apresenta como a primeira colocada em vários crimes na nossa cidade. E o que nos chama mais atenção e que nos deixa mais apreensivo, infelizmente, no crime de estupro. Praia Grande está aí com 80 casos de janeiro a setembro, números assim bastante preocupantes. E o Estado nada faz, vai lá, inaugura um prédio, 45º Batalhão, mas só o prédio não resolve. Nós precisamos de ter homens na rua e inteligência, principalmente inteligência policial, para que a gente possa ter aí essas demandas atendidas. Pois é, a gente tem a informação aqui que a interdição da Ponte dos Barreiros alterou, não é,
as linhas de ônibus municipais em São Vicente. De repente vai ter que alterar também alguns outros municípios vizinhos, né? Pela situação que está, né? O trânsito complicado. Você falava isso logo quando chegou aqui, né, Vitor? Não queira ir para Praia Grande, não queira ir para hoje, que a coisa está feia, né? Não, hoje mesmo, Edgar, eu conversava com uma amiga minha que mora na Praia Grande e trabalha em Cubatão, e ela me disse que a filha dela ficou sem ir à escola e que ela levou de 2h30 a 3 horas para se deslocar da Praia Grande em Cubatão, um percurso que em dias normais não levaria mais do que 25 minutos. Infelizmente, Edgar, os problemas que a gente sempre discute aqui, eles são recorrentes. Você citou o problema estrutural nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, agora temos aí a questão da ponte. Todos os dias acontece algo muito parecido. Então, lá em São Paulo, acho que somente esse ano, 2 pontes lá, 2 pontilhões ficaram interditados pelo mesmo problema da Ponte dos Barreiros. No Rio de Janeiro, então, também recentemente tivemos um caso parecido e até outros piores aí, que os locais, essas estruturas chegaram inclusive a ceder. E eu concordo e corroboro exatamente com o que o vereador Cunha falou em relação à estrutura, à divisão de recursos, aquilo que sobra para o município. O município já tem um baixo nível de investimento por conta desse repasse que acho que todos concordam aqui que além de diminuto é injusto e ainda assim tem que arcar com as coisas, tanto na saúde quanto na educação, e agora também só falta os municípios terem que arcar com a infraestrutura que nesse caso específico, dever do Estado. Então, nós, infelizmente, vamos agora chegar aí no final do ano, uma época em que as cidades da Baixada aproveitam para melhorar suas economias. Então, Praia Grande, Santos, as cidades do litoral, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, que se utilizam da época das festas, das férias, para angariar recursos para as suas empresas, para o seu comércio, para o seu turismo, infelizmente serão afetadas por uma questão que já vem sendo falada, como você disse, há 1 ano e meio, 2 anos pelo menos. Então, lamentável, eu volto a dizer, se a gente sentar aqui todos os dias, como você faz, Edgar, eu acho que deve ser até chato, porque você acaba discutindo os mesmos problemas que, apesar de diferentes, são oriundos da mesma coisa. Então, parece que a gente está aqui discutindo sempre a mesma coisa e, na verdade, nada muda, né? São problemas diferentes, mas decorrentes, oriundos da mesma falta de interesse público de algumas pessoas. E agora, falando especificamente do governador João Dória, que, como você disse, sequer veio aqui para a inauguração do viaduto, né? E quero crer que ele nem saiba, mais uma vez repito, onde fica a Ponte dos Barreiros. Vamos ver qual será a solução, né, Marcão? Mas ele foi ao Rio de Janeiro, né, filiar o ex-ministro Bebiano, né, ex-parceiro, ex-amigo do atual presidente Jair Bolsonaro, ao PSDB. Né? Esse ele teve tempo, né, foi lá e tal, viajou para o Rio, trouxe mais um ex-aliado, né, do presidente, já tinha trazido o deputado Alexandre Frota, está louco para trazer a deputada Joyce Hasselmann, e agora traz o Bebiano, que diz que tem um monte de coisa para falar, da campanha do presidente, do governo e essa coisa toda. Então, se tem muita coisa para falar, fala, né? Não fica aí enrolando. Agora, o nosso problema de mobilidade urbana também é eterno, né? A gente precisava ter ligações aí, pontes, túneis, viadutos, enfim, né? Muito maior, muito mais desenvolvidos, definidos aqui na região metropolitana há muitos anos, né, Cunha? Infelizmente não tem. O VLT, que veio aqui para Santos, para São Vicente, agora há 3, 4 anos, né? É uma obra muito importante, o trem funciona muito bem, mas com 50 anos de atraso, com 40 anos de atraso, qualquer coisa assim, né? 30 anos de atraso, vamos ser menos exigentes, né? 35 anos de atraso, pronto, tá bom desse tamanho, né? 35 anos para trás, se tivesse criado um VLT aqui, a situação seria outra, né? Fala a verdade. Porque, como disse o Rafael Vitor, essa questão da amiga dele, ela mora em Praia Grande e trabalha em Cubatão, ao contrário.
moro em Praia Grande e trabalho em Cubatão. Então, Demorou 2 horas e meia. 2 horas e meia. Quantas pessoas não trabalham em Praia Grande e moram em São Vicente? Quantas não moram em São Vicente e trabalham em Cubatão? Quantas não moram em Santos e trabalham em Guarujá? Enfim, né? É uma coisa que a gente vai perdendo a esperança de que isso realmente possa melhorar, né? Nós presenciamos a inauguração de uma maquete aqui na região, né? Eu nunca vi isso. E o governador veio aqui para... José Serra veio para inaugurar uma maquete da ponte. E aí a ponte que virou túnel, e que voltou a ser ponte, e que voltou a ser túnel, e as coisas parecem que não acontecem. O VLT, que é uma discussão desde a época que eu era vereador, desde lá de 93, eu já entrei na Câmara escutando essa coisa, e quando aconteceu, aconteceu só no trecho São Vicente Santos. Praia Grande vai, ao que tudo indica, vai haver a expansão para o município de Praia Grande, mas através do BRT, né? Porque a linha férrea não passa na parte mais adensada da nossa cidade. Mas é fundamental que o Estado consiga olhar a nossa região com o valor que ela merece. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco, né? E seguimos aqui na nossa conversa, o nosso bate-papo, em cima dos temas mais importantes para a cidade, para a região e para o país. Já, já. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, Alexandre Cunha participa conosco, né? Empresário em Praia Grande, foi vice-prefeito da cidade, vereador, enfim, grande conhecedor da política da cidade e da região metropolitana. Conosco também o advogado Rafael Vitor e o Marcos Santana, atento aí às redes sociais, né? A gente falava aqui da questão da mobilidade urbana, um projeto lá de 1900 e nada, do monorail, lembra disso, não? Do empresário Anwar Assad. Assad, né? Anwar Assad. Anwar Assad. Anwar Assad, né? E o Anwar ainda está aí vivo, graças a Deus, né? E aí ele defende, evidentemente. O grande defeito daquele vídeo que ele mostrava para todo mundo é que ele resolveu fazer um vídeo, né? Com o monorail circulando na Avenida da Praia, né? Aquilo chocava todo mundo. Pô, como é que pode? O cara tá louco, essa coisa toda. Foi a infelicidade, o equívoco, né, do Anwar ter feito aquele vídeo do monotrilho lá, o monorail, circulando pela Avenida da Praia. Né? Se ele fizesse, não fizesse assim, acima, você vai a Miami, você vê isso. Né? Não só em Miami. Não só em Miami, mas em Miami é o lugar que muita gente gosta de ir e tal, não sei o quê. Você vê isso lá, né? O trem circula por cima e tal, né? Não atrapalha o trânsito, pelo contrário, alivia o trânsito da cidade muito, essa coisa toda, né? Mas eu acho que muita gente chamava o Anwar de louco, disso, de aquilo, quando na verdade seria uma solução das mais viáveis, né? O Cunha. O problema foi essa coisa de botar o vídeo ali, o monorail circulando por cima, não é, em frente à praia. Aí o pessoal ficou meio chocado com aquilo, né? Ele durante anos defendeu bastante aquele projeto dele, teve inclusive lá na Praia Grande defendendo o projeto, mas hoje se mostra aí que talvez ele tivesse razão. Mas o que nós precisamos realmente é integrar nossas cidades, não dá para se discutir as cidades de forma individual, né? A solução, muitas vezes, do problema de uma localidade está no município vizinho. Aqui na nossa região, as cidades, você atravessa uma rua, você está em outro município, e os problemas também estão ligados dessa forma. E na questão da mobilidade, com a questão aí portuária, com a possibilidade do parque empresarial Andaraguá, na Praia Grande, com a questão do aeroporto no Guarujá, se a gente se os governos não se anteciparem para realmente conseguir criar realmente uma interligação rápida, na mobilidade dos municípios, a gente vai ter aí investimentos chegando e aí realmente a mobilidade sendo prejudicada ainda mais. É verdade. Olha, teve um ocorrido aí na madrugada de sábado para domingo, né? Lá em São Paulo, em Paraisópolis, né? Que é uma favela enorme, né? A maior do é a maior, São né? Paulo, de São Paulo, na zona sul da cidade, né? Parece estranho dizer uma coisa dessas, né? Mas é verdade, né? Há muitos e muitos anos está lá a favela Paraisópolis
e fica lá uma crise envolvendo lá moradores de localidades classe média alta principalmente, né, com relação àquela situação que se vê ali, né. Houve um baile lá, uma festa de rua, nas ruas, enfim, e a Polícia Militar entrou, fez uma intervenção lá e acabou levando à morte 9 jovens, né, uma coisa realmente forte, né, pesada. O tal do pancadão, os bailes funk, né, era mais ou menos isso que estava rolando por lá naquela madrugada. E é uma coisa que acontece frequentemente, né, o Vita, Cunha, Santana, na nossa região também existe, enfim, né, as comunidades aí promovem festa, tem muita gente que reclama dos baile funk, tal dos pancadões, enfim, né, mas agora fica aí a situação de precisa ser investigado o que aconteceu, né, se realmente houve troca de tiros entre polícia e esses jovens, porque a gente tem informação de que houve uma guerra declarada entre a PM e os moradores já desde o dia 1º de novembro, quando houve o assassinato, a morte, enfim, do sargento da PM, Ronald Ruas, né? E parece que a PM jurou e tal, o pessoal lá e tal, que ia vingar a morte do sargento na primeira oportunidade que houvesse, né? Então fica aí, lamentavelmente, né, Vitor? Jovens aí se envolvendo nesse tipo de confusão, e a PM agora tem que explicar também, não é? Lógico, a coisa não pode ser simplesmente largando, entramos lá, matamos 9, porque senão a gente ia morrer. Vamos ver, né, se realmente foi o caso, ou se algum soldado da PM se precipitou, né? Vou tentar explicar fazer uma análise desse caso com o maior cuidado possível, porque hoje em dia, como toda a maioria das discussões no Brasil, elas são praticamente levadas a cabo como uma questão ideológica. E aí, se você defende um lado, você é taxado de um jeito, se você defende o outro lado, taxado de outro jeito. Incrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer uma análise dessa. Eu acho que a gente tem que fazer a análise desse caso como uma questão muito maior do que simplesmente um conflito entre jovens ou moradores de uma comunidade e a Polícia Militar. O que acontece ali, né, naquela localidade, já era de conhecimento do Estado, e quando eu falo do Estado não é só da Polícia Militar, falo do Estado como um todo, prefeitura, outros órgãos que vão além da Polícia Militar, porque aquilo ocorre todos os anos, Edgar, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos, ok? Eu ouvi ontem a entrevista completa do comandante da Polícia Militar, do porta-voz da Polícia Militar, um tenente-coronel, que eu não vou me recordar o nome. Ele admitiu que a PM já sabia que aquilo ia ocorrer há muito tempo e que eles fracassaram na tentativa de ocupar a localidade e impedir a realização do evento, ok? Então, isso foi admitido pela Polícia Militar. O que eles dizem é que, quando eles perceberam que eles não iam conseguir ocupar e evitar a realização do evento, eles ocuparam o entorno do evento para fazer a segurança disso aí, evitar conflitos, enfim. E que durante uma dessas, numa parte dessas, onde estavam localizados ali guarnições da polícia, houve uma motocicleta que passou atirando contra a guarnição e que essa moto adentrou a comunidade em direção ao baile e as equipes foram atrás e foi isso que causou o princípio de tumulto que levou ao pisoteamento de 9 pessoas. Então, o que a Polícia Militar, a versão da Polícia Militar diz é que eles não intervieram naquela questão para acabar com a realização do evento, mas sim por conta de uma ocorrência que acabou se desenrolando dentro da comunidade. Agora, quando eu digo que a gente tem que fazer uma análise maior, se qualquer um de nós aqui da bancada quisermos realizar um evento em qualquer localidade pública da cidade, nós precisamos de autorização dos órgãos públicos. Simplesmente não dá para você chegar lá e enfiar 5.000 pessoas num lugar sem autorização. O que aconteceria com qualquer um de nós aqui? A prefeitura, o Estado como um todo, interviria e proibiria esse evento. Então, o Estado falha já desde o início, né? A falha, se é que houve falha da Polícia Militar, é só o final, a ponta de um iceberg muito maior, de um problema muito maior.
Então, o Estado deveria ter agido para não ter um baile ali. Por que não ter? Simplesmente porque ali não é um local que comporta um evento para 5 mil pessoas. Justamente por quê? Porque se acontecesse o que aconteceu, e eu acho até que demorou para acontecer, viu, Marcos? Porque isso aí está sendo recorrente em São Paulo. A Polícia Militar diariamente produz eventos e produz, como é que eu falo, situações para evitar isso aí todos os dias. Então, o que aconteceu foi uma tragédia, a gente tem que investigar o que aconteceu, mas eu acho que a gente tem que encarar isso aí como um problema muito maior do que simplesmente um erro da polícia que entrou ali numa festa. Não, isso é muito maior, é um problema muito maior. Eu não sei exatamente o que aconteceu, né? E a gente tem o governador Dória lamentou, em primeiro momento, o fato, depois veio defender lá a Polícia Militar do Estado de São Paulo, enfim, é lógico, né? Tem que haver uma investigação séria, né, em relação a isso que ocorreu lá, o Santana. O Rafael falou muito bem que é uma tragédia mais do que anunciada, porque não foi a primeira vez que aconteceu, já tinha acontecido em Guarulhos, com vítimas fatais também, da mesma maneira, né? Aconteceu um baile funk no meio da rua e a polícia ali foi dispersar esse aglomerado de pessoas, e até aí eu acho o funk é um ritmo terrível, eu pessoalmente eu não gosto, mas ainda assim você tem que garantir o direito das pessoas que gostam desse tipo de música, de apreciarem ele, logicamente o ordenamento. Você não vê um tipo de repressão desse tipo que aconteceu ontem na Vila Madalena, por exemplo, que é frequentada por pessoas ali da classe média, classe alta ali, que o consumo e o tráfico de drogas corre solto ali, não é só cocaína e maconha, mas ali é cocaína, maconha, êxtase, tal da MD, né, que é as drogas sintéticas. Esse eu nem conheço, viu, Marcão? Drogas sintéticas, essa né? É novo aí. São drogas sintéticas aí, que é muito consumida por esse público de classe média alta. E você não vê esse tipo de repressão ali, como acontece na periferia. O próprio ouvidor da polícia, ele reconheceu que houve excessos ali de vários policiais, que os vídeos comprovam ali que foi uma retaliação, justamente a morte desse sargento que morreu há cerca de um mês ali naquela comunidade. Os policiais... Tem um vídeo ali que mostra um policial batendo, atacando, chutando um jovem. O que aconteceu? Então, né? Pelos relatos que aparecem até agora, que a polícia ela conteve os acessos dessa comunidade e os frequentadores, que ali tinham muitos adolescentes, eles foram obrigados a fugir mesmo, né? Por um corredor muito estreito, um beco muito estreito. E ali que aconteceu ali o pisoteamento, as pessoas morreram sufocadas e pisoteadas. Então, mais do que nunca, o governador do estado ele tem que chamar para si a responsabilidade, rever os modos de operação da Polícia Militar, né? Porque o grande problema não é só apenas o comando, mas também como as ordens estão sendo delegadas, estão sendo executadas na ponta, na corporação. Ali justamente foi um excesso por parte desses policiais ali, e para evitar que outras ocorrências dessas aconteçam, é preciso que a apuração desse caso seja feita exemplarmente. Ô Alexandre Cunha, desde que a gente acompanha o desenvolvimento de Praia Grande, né, o crescimento empresarial e especialmente na área da construção civil de Praia Grande, se fala muito na divisão de realidades, né? Que a pista divide, né, duas realidades completamente diferentes no município. Isso continua sendo uma verdade, não é? Há um exagero quando se fala nisso, enfim, é preciso olhar um pouco mais para... Você vai em direção ao litoral sul, para o lado direito da pista, do que propriamente para o esquerdo, que se desenvolveu bastante. A tua visão sobre isso, você, eu repito, foi vice-prefeito, né? Vereador 2 vezes. Sabe que continua firme na cidade, né? Sim, e na área da construção civil. Construção civil. Sabe que lá em 93, quando eu assumi meu primeiro mandato de vereador, nós encontramos uma cidade com muitos problemas e muito pouco orçamento. Praia Grande arrecadava muito pouco naquela oportunidade. E aí foi pensado que, olha, precisamos fazer alguma coisa aqui, mostrar que alguma coisa vai acontecer em Praia Grande. Para quê? Para que aumentasse a arrecadação do município, né? Então a gente tinha que incentivar que as pessoas que investissem na cidade investissem de forma diferente, para aquelas pessoas que
construíam na cidade começassem a melhorar o padrão de construção, para aumentar a autoestima do cidadão de Praia Grande, aquelas pessoas que tinham deixado de pagar os seus impostos, voltassem a pagar. Então foi feito ali um pequeno trecho de calçadão, né? Antigamente, nesse período, início dos anos 90, Praia Grande não tinha esse calçadão, essa orla marítima, toda ela urbanizada. Era uma mureta e o meio-fio do lado de cá, uma faixa de areia no meio. E foi feito ali um pequeno trecho de calçadão, ali na Guilhermina, em frente ao hoje Carrefour, na época era Supermercado Central, para justamente mostrar que ia acontecer algo diferente na cidade, com o objetivo de aumentar a arrecadação. Isso deu certo, porque a arrecadação veio, naquela oportunidade, a cidade arrecadava 34 milhões de reais, muito pouco, né, para a cidade. E o objetivo era esse, era ter um aumento da arrecadação para conseguir investir na cidade como um todo, nessa faixa que você, lá é chamada, não existe mais essa nomenclatura, mas é chamada de terceira zona residencial, que é da pista sentido Serra, para quem vai sentido Mongaguá, do lado direito. Do lado direito. E aí, hoje, o orçamento previsto para o ano que vem é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A realidade é outra, né? E foi feito grandes investimentos. Hoje a cidade, também na chamada terceira zona residencial, ela está praticamente toda asfaltada, muito poucas ruas ainda precisam de asfalto, meio-fio, tem escolas em todas as cidades, unidades de saúde. O que se precisa é melhorar os serviços, né? E aprimorando a qualidade dos serviços que são ofertados para a sociedade. Mas, e aí, com esse crescimento todo, com esse crescimento da orla, ficou evidente a mudança de padrão na construção, na orla. Então, as pessoas enxergam uma orla marítima, né? A primeira zona residencial, que é feita através dessas construções, aqueles prédios todos são feitos através da iniciativa privada. Então, melhorou demais o padrão de construção na cidade, a prefeitura investiu bastante, mas não deixou de investir na terceira zona. Precisamos melhorar os serviços que são ofertados, mas dizer que é o que foi no passado, não. A cidade cresceu muito, melhorou demais, mas precisa realmente, na questão dos serviços ofertados, ainda melhorar. Mais intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, estamos de volta aqui com a sequência do Ponto de Vista. O Jornal da Orla, neste final de semana, veio com uma pesquisa em parceria com o Instituto Badra, não é, o Marcos Santana? Badra Comunicação. Badra Comunicação, em relação a intenções de voto, enfim, claro que está muito longe das eleições ainda, mas o pessoal já vai se posicionando aí de acordo com os interesses, né? Isso é a pesquisa em relação ao Cubatão e saiu a Praia Grande também, não, o Santana? Em relação a intenções de voto, aparece o nome do nosso Alexandre Cunha, foi vice-prefeito, né? Tem uma história, vice-prefeito e vereador, né, em Praia Grande, e tem uma história bastante forte, né, na política de Praia Grande, né? Lembra os números aí, não? Eu vou resgatar os números aqui, mas o principal que a gente tem que ressaltar é um empate técnico na liderança, dos mais lembrados, o delegado Comim, o Alexandre Cunha e Janaína Balares, em situação numericamente de empate técnico. Outra coisa que vale ressaltar dessa pesquisa é a grande avaliação do prefeito Alberto Mourão. 70% da população ouvida na pesquisa aprova a gestão, mas os números indicam que está bem embolado aí no cenário, nesse momento em Praia Grande. E aí, meu caro Cunha, vai colocar o nome novamente à disposição do eleitor de Praia Grande, não? Já pensou nisso? É muito cedo? Como é que está essa possibilidade? Olha, Edgar, eu sou um ser político. Eu gosto da política porque eu acredito que a política é o único instrumento de transformação da sociedade. Eu tive dois mandatos de vereador, fui presidente da Câmara, tive 2 mandatos de vice-prefeito, secretário municipal, e tenho muito orgulho dos mandatos que tive, tenho muito orgulho da minha passagem pela
tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura. Eu sou filiado do Republicanos e a gente vem fazendo um trabalho lá, e se for desejo do meu partido, eu vou colocar meu nome à disposição, sim. Republicano é o PRB, não? É o antigo PRB. Antigo PRB. Isso. Tá. E só essa pesquisa que sai, só quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sociedade de Praia Grande, que de forma bastante carinhosa nos coloca entre os primeiros colocados. Como Santana falou, existe um empate técnico entre 3 candidatos, né? 2 vereadores e eu. Sou o único que não tenho mandato, portanto não tenho uma mídia espontânea, então já estou afastado já há tanto tempo e mesmo assim o nome é bastante lembrado. E a gente sabe que ainda esses resultados tem muito tempo pela frente, muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. É claro que quando o prefeito Mourão fizer a sua indicação, vai ter aí um 4º nome embolado nessa disputa, mas Praia Grande vai ter a primeira eleição de 2 turnos né, lá na nossa cidade, e eu tenho certeza que o importante, e é o que eu tenho feito sempre, é provocar. Eu faço reuniões todos os dias, Edgar, sair nas ruas para conversar com as pessoas, fazer reunião para provocar a sociedade a parar para pensar o que é que essa tal de política tem a ver com a vida de cada um de nós. Infelizmente, a sociedade não quer discutir política, infelizmente a sociedade se afasta da política por conta do político, e achando que está dando um troco no político, está dando troco em si mesmo. Ela se afasta das questões políticas e aí isso é muito ruim. Eu tenho dito sempre que as pessoas podem até se afastar do político. Eu não gosto do fulano de tal. Claro. Pronto, mas não se afaste da política, porque, volto a dizer, a política é o único instrumento de transformação da sociedade. Não existe salvador da pátria, não existe ninguém e nada que possa transformar a sociedade como a própria vontade da sociedade de se transformar. Então, eu tenho provocado a sociedade todos os dias nesse sentido, para que a gente consiga promover em Praia Grande uma grande discussão de como podemos permitir que a cidade continue crescendo com qualidade, mas que cresça para todos, que cresça em oportunidade para todos os cidadãos de Praia Grande. Eu concordo, né? A gente já discutiu isso aqui, o Vitor já participou com a gente em várias oportunidades, é um seu problema crônico no Brasil, né? É essa coisa que ele coloca aí, determinados políticos fazem o chamado papelão, né? Se envolvem em uma série de escândalos, enfim, então a política não presta, né? Aí a política não presta, você vai na urna e joga seu voto fora. E aí a desgraça toda acontece, né? Eu queria, inicialmente, Edgar, destacar 2 coisas. Primeiro, parabenizar o Jornal da Orla pelas pesquisas, também ressaltar o nosso prefeito Ademário, lá de Cubatão, que é meu amigo, gosto muito do Ademário, tenho um carinho por ele muito grande, apareceu aí em primeiro lugar nas pesquisas também. Ele que fez um trabalho de resgate lá em Cubatão muito significativo, então parabéns Ademário, parabéns ao Jornal da Orla por isso. E eu costumo dizer, Edgar, que a demonização da política só interessa e só serve àqueles maus políticos que querem se perpetuar no poder. É verdade. Então, esse cenário que se traduz e que as pessoas entendem a política como algo ruim, só beneficia esses políticos ruins. Então, parece clichê a gente dizer que a política só será transformada quando pessoas do bem adentrarem de cabeça no cenário político, mas é uma verdade. É clichê, mas é verdade. Então, eu concordo também com o que o Cunha disse em relação a isso. A gente não pode, a gente tem que se afastar ou afastar os maus políticos, mas se a gente se afastar da política, é igual reunião de condomínio que você não participa. Alguém decide por você e depois você não pode reclamar. Então, a analogia é essa.
é clichê, mas é isso mesmo. O cara muda o portão do prédio, né? Ou muda a pintura da entrada do prédio. Você tal, não foi lá, quê, não participou, não teve poder de voz, então depois você que será prejudicado. Está lá na ata da reunião, Exatamente. você não foi, não deu sua opinião, não votou, nada, vai reclamar do quê? Não pode, né? Tem os números ainda aí, né? Exatamente. Os números da pesquisa estimulada, Alexandre Cominha aparece com 12,2%, Alexandre Cunha 10,6%, Janaína Balares 8,6%, Maura Lígia 5%, Reco, que muitos apontam como o virtual candidato indicado pelo prefeito Alberto Mourão, 4,7%, Carlos Caran 3,3%. Essa é a? Essa é estimulada. Estimulada? É estimulada. E o curioso... tem espontânea ainda, né? Na espontânea, Edgar Buturão, o prefeito Alberto Mourão, apesar de não poder se candidatar novamente, porque ele já está no segundo mandato, ele aparece na liderança com 30,1% das intenções de voto. Alexandre Comim, 2,3%, Alexandre Cunha, 1,2%, Danilo Morgado, 0,6%, Reco, 0,4%. E Janaína Balares, 0,3%. É um começo, né, de processo, um início de processo, e evidentemente que as conversas, né, vão caminhar, né, o Cunha, e mais à frente vão se formar aí as alianças, né, enfim, as chapas partidárias, aquela coisa toda, com essa modificação importante que há agora, né, não há mais coligação para a eleição proporcional, né? Você acha que muda muito? Não, esse é um componente importante dessa eleição, a impossibilidade das coligações proporcionais até estimula candidaturas a majoritário, porque os partidos querem montar boas chapas, mas quando você tem um candidato a prefeito, essa chapa ela é potencializada com um voto de legenda. Não que as pessoas votem na legenda, é porque a pessoa acaba votando por engano. Porque no dia da eleição você vota lá, você faz 2 votos, né? Mas primeiro você vota no vereador e depois no prefeito. Como boa parte das pessoas às vezes vai, a campanha mais comentada, mais acirrada é a de prefeito, as pessoas vão e a urna aceita os 2 dígitos só. Ela vai lá, vota, põe lá 2 números, confirma, esse voto não foi para o prefeito, foi para a legenda do prefeito e por isso os partidos aí estimulam candidaturas a prefeito, o que talvez vá acontecer é que a gente tenha aí um maior número de candidaturas para essas eleições. E teremos aí mais um teste em relação à importância, não é? Ao calibre aí das redes sociais numa campanha eleitoral, né, Vitor? Com certeza, Edgar. As redes sociais elas vêm acumulando um papel importante nas eleições, a cada eleição maior. E como aconteceu em todas as últimas, esta será a eleição onde mais se utilizará as redes sociais, ou onde as redes sociais terão mais efeito perante aos eleitores. Isso ocorrerá na próxima, e na próxima, até haver uma nova revolução de comunicação que até agora não aconteceu. A grande revolução da comunicação hoje são as redes sociais. Os políticos têm cada vez mais percebido que explorar este caminho é o melhor até então, até porque hoje a forma de se fazer política modificou. Então, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, quando baixa as suas regulamentações, ele está restringindo cada vez mais aquela prática de propaganda convencional, o que faz com que cada vez mais se migre para as redes sociais, não só porque ela é o novo caminho, mas porque o próprio tribunal, o próprio sistema eleitoral tem feito ou tem restringido caminhos que levam às redes sociais. Enfim, vamos ficar mais atentos aí ao que tem de bom e o que tem de ruim também. As fake news, a má utilização disso aí, enfim. Esse é o caminho. O político que não explorar as redes sociais hoje é como se quase que não houvesse, as pessoas não conhecerão. É verdade, não tem dúvida nenhuma, né? A importância das redes sociais cresceu assim, de uma maneira impressionante. Agora,
fundamentalmente na eleição do ano passado, o presidente Bolsonaro, e que se dá às redes sociais uma importância fundamental. Agora, eu comentava com o Cunha antes do programa começar, né? Já falamos isso aqui algumas vezes. O Jair Bolsonaro, no começo da campanha, de 5, 6 de setembro do ano passado, 18, né, sofreu uma facada, né, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, enfim. Isso transformou completamente a campanha, porque o Bolsonaro ganhou uma mídia espontânea sem preço, né, e jamais imaginada ou imaginável na história da eleição presidencial do Brasil. Nunca um candidato teve uma mídia espontânea tão forte, tão grande, não é? Com manchetes, com 3, 4, 5 minutos no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da Record, no Jornal do SBT, enfim, todas as emissoras cabeças de rede, todas as redes nacionais, né? Todo dia, todos os seus horários, noticiando a situação de saúde do então candidato, deputado na época, Jair Bolsonaro. Então, confunde-se um pouco, né? Fala-se muito que as redes sociais deram vitória a Jair Bolsonaro. Colaboraram, né? Colaboraram bastante, não há dúvida nenhuma. Ele disse que o filho 02, né, o Carlos Bolsonaro, foi o grande responsável pela eleição dele, que atuava muito nas redes sociais. Mas não dá para esquecer essa condição, né, em que para onde a campanha migrou depois da facada, né, o Cunha? A campanha presidencial teve uma característica toda particular, né, essa última, não só por conta da questão da forte utilização das redes sociais, mas por esse atentado que houve contra a vida do presidente, que acabou mantendo ele aí fora dos debates, mas talvez muito mais falado e citado durante todo o tempo por conta do ocorrido. Mas eu acho que as redes sociais, que terão importância fundamental nas eleições do ano que vem, ela tem uma força menor nas cidades de pequeno e médio porte, né? Porque nada substitui. Eu posso mandar 200 posts para uma pessoa, não substitui uma ida à casa da pessoa, conversar, bater um papo. Então é lógico que quanto maior a cidade, menor são as possibilidades de fazer isso num número que seja significante. Mas em cidades de médio porte, isso ainda é possível e nenhuma rede social substitui isso. Substitui o corpo a corpo, o olho no olho, conversar com as pessoas precisam receber atenção, né? O eleitor, ele quer falar, ele quer te escutar, ele não quer simplesmente receber lá uma mensagem, seja ela de WhatsApp ou enfim, através das redes sociais, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida da importância da discussão, de levar para as ruas realmente a discussão das cidades. Eu mesmo lá, junto com republicanos, Edgar, nós criamos 16 grupos temáticos, né, para falar sobre todos os assuntos: desenvolvimento econômico, segurança, mobilidade urbana, cultura, esporte, educação, saúde, enfim, são 16 temas e nós estamos indo realmente aos bairros, formando com esses grupos, criando discussões, fazendo reuniões para que realmente as pessoas possam estar trazendo suas demandas, trazendo suas ideias e muitas vezes das pessoas simples da sociedade aparecem grandes ideias que podem transformar a nossa cidade. Diga, Santana. Edgar Boturno, a gente já falou sobre isso várias vezes no programa, mas a explicação da eleição do Jair Bolsonaro é igual um acidente de avião, nunca é uma causa específica exclusiva, né? São várias causas, são vários acontecimentos ali que redundam naquela tragédia. E a facada foi um fator muito importante, mas também, sim, as fake news divulgadas pelas redes sociais no processo de desconstrução do adversário, né? Não dá para esquecer da divulgação da mamadeira em formato de pênis, que diziam que o candidato Haddad iria distribuir para as criancinhas, o kit gay e por aí vai, né? Então, mais do que nunca, na próxima eleição, precisamos estar atentos para combater a divulgação dessas fake news. O poder público, né, no caso,
a Justiça Eleitoral tem que agir com energia para combater as fake news e também o eleitor tem que se vacinar para evitar cair nesse famoso canto da sereia, não deixar de acreditar em mentiras descabidas que podem acabar interferindo no resultado da eleição. Muito bem, vamos ver então, né? As redes sociais vão ser mais severamente testadas, né, agora nessas eleições, já que a gente aguarda, espera, né, que nenhum candidato em nenhum lugar do Brasil sofra nenhum atentado, como foi o ocorrido com o presidente, tão candidato, Jair Bolsonaro, né? Alexandre Cunha, foi um prazer receber você, até uma outra com a gente, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigado pela participação aqui, sempre que convidado estarei aqui. Obrigado ao Cunha, obrigado ao nosso Rafael Vitor, né, sempre participando conosco, Santana diariamente aqui com a gente, de segunda a sexta, o Ponto de Vista, você sabe, ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV, e a nossa reprise para você acompanhar às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente.